Essa é mais uma edição do Mining Talks. O Mining Talks tem 3 versões. O Mining Talks Debate, o Mining Talks Biblioteca e o Mining Talks Entrevista. E hoje nós temos o prazer de receber Dr. Esteves Colnago, uma pessoa muito conhecida, muito prestigiada na mineração. Como vai o senhor, doutor Esteves? Vou bem, William. Boa tarde para você. Muito prazer bem. Prazer receber o senhor aqui. Pois não. Eu gostaria de falar a respeito daquela revista em que o senhor participou do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. É uma repercussão muito boa, muito divulgada no setor mineral. Muito obrigado também. Muito bem, William. Eu sou especialmente grato à IBDM pelo convite que vocês me encaminharam para participar desse Mining Talks. Você lembrou, e eu me lembro muito bem dessa oportunidade do convite que vocês me fizeram anteriormente para participar da entrevista para a revista do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, em comemoração dos 2 anos da ANM, que, na verdade, me honrou muito. Muito obrigado por aquela oportunidade e por essa oportunidade que se materializa agora também. Muito obrigado, William. O prazer foi nosso. Doutor Esteves, mesmo não sendo geólogo, mas atuando como advogado na mineração, eu costumo muito, pelo menos uma vez por semana, visitar o site do Serviço Geológico do Brasil, sabe? Muito interessante, muita informação boa. Gosto, mesmo não entendendo muito, sabe? Eu gosto de pesquisar, entrar nos arquivos. Muito interessante. Eu disse que o doutor Esteves Colnago é muito conhecido, e é verdade. Agora, para os que eventualmente não o conhecem, eu farei uma breve apresentação. Dr. Esteves Pedro Colnago é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal de Viçosa. Minha filha também formou lá, sabe? Engenharia ambiental. Inicialmente, a escola é excelente. Tenho um maior orgulho dela. Sem dúvida, sem dúvida. Inicialmente, exerceu a sua profissão no estado do Amazonas. Foi secretário executivo da Associação de Crédito e Assistência Rural do estado do Amazonas, promovendo ações de extensionismo rural. Ainda no estado do Amazonas, foi nomeado secretário de Estado de Produção Rural. Nesse período, implantou o Conselho de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas, o CODEAGRO. Organizou a Coordenadoria Estadual de Planejamento Agrícola, formulou e obteve a aprovação da nova Lei de Terras e, em consequência, implantou o Instituto de Terras do Amazonas, o ITERAM. Além de muitas outras realizações importantes para o setor agropecuário daquele estado. Dando sequência à sua carreira, Dr. Esteves prestou seus serviços para a iniciativa privada, especialmente na consultora Andrade Gutierrez, onde foi responsável pela coordenação de inúmeros projetos dentro e fora do país. Depois de um período de consultoria técnico-profissional e de prestação de serviços, resolveu voltar ao serviço público, assumindo a diretoria de Relações Institucionais e Desenvolvimento do Serviço Geológico do Brasil em março de 2017. Ou seja, doutor, isso trouxe sua experiência para ajudar o Brasil. A partir de resultados exitosos, como a implantação do processo de transformação digital do Serviço Geológico do Brasil, a partir de outubro do mesmo ano, acumulou as funções de diretor e diretor-presidente, sendo efetivado como diretor-presidente a partir de fevereiro de 2018. De lá para cá, alguns avanços importantes, como a construção do Serviço Geológico do Brasil, com o Instituto de Ciência e Tecnologia, a efetivação do primeiro leilão de ativos minerários do Serviço Geológico do Brasil e o fechamento da parceria com a Petrobras e a Agência Nacional do Petróleo para a remodelagem do Museu Ciências da Terra, como uma instituição de pesquisa e inovação, e implantação de um completo e moderno laboratório de geociências, apenas citando alguns exemplos da sua atuação. Doutor Esteves, haja fôlego, hein,
para tanta realização? William, não posso fazer, isso não é milagre nenhum. Acho que o importante disso tudo é que eu tenho uma equipe de colaboradores que estão junto comigo, que me ajudam bastante e que prestam um serviço inestimável para o serviço geológico, para a sociedade brasileira. Grupo de diretores que me acompanham, Márcio Remédio, o doutor Alice Castilho, o doutor Cassiano Alves, o doutor Paulo Afonso Romano. São pessoas da mais alta qualificação e que prestam uma colaboração inestimável. Então, eu sou apenas mais um colaborador nesse grupo aí. E eu fico muito feliz em poder estar presente aqui com você nessa oportunidade. Eu acho que eu queria, William, aproveitar esse começo de conversa nossa para falar um pouco sobre o nosso serviço geológico. Acho que é importante. Excelente, muito, muito, porque, apesar de todo mundo conhecer, não sabe exatamente como funciona o que o Serviço Geológico do Brasil faz. Por favor, doutor Esteves. Tá bom, então eu vou pedir permissão a você e ao público que nos acompanha, né, nesse contexto, para falar um pouco sobre o Serviço Geológico do Brasil, sobre a CPRM. Nós somos uma empresa pública. A CPRM é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Foi criada como uma companhia de pesquisa de recursos minerais no final da década de 60, para investigar os recursos naturais disponíveis no país. Ao longo do tempo, foi ampliando o seu escopo e hoje a missão de gerar e disseminar o conhecimento científico com excelência. Na área de geologia e recursos minerais, nós somos responsáveis por municiar o setor mineral com a pesquisa básica. Executamos o mapeamento geológico do país e realizamos estudos de potencialidades minerais. Compete a nós fazermos esses estudos preliminares, na expectativa de direcionar o investidor para que ele se habilite a fazer investimentos para a exploração dos recursos minerais brasileiros. Em 2020, o setor mineral, apesar de todas as dificuldades impostas pela pandemia, cresceu cerca de 95% no seu faturamento. No primeiro trimestre de 2021, foram faturados 70 bilhões de reais, contra 36 bilhões de reais faturados no ano anterior. Tivemos um aumento de 15% na produção mineral brasileira, com 227 milhões de toneladas, segundo dados divulgados pelo IBRAM. O elenco de 92 projetos que integram o portfólio das mineradoras deverão receber aportes aproximados de 38 bilhões de dólares no período que vai de 2021 a 2025. O Serviço Geológico do Brasil é parte desses resultados. Por quê? Porque nós fomentamos o investimento por meio da pesquisa e da evolução do conhecimento das nossas províncias minerais. Ainda mais, dados da Agência Nacional de Mineração atestam um incremento significativo no número de requerimentos e de concessões de lavras para empresas privadas explorarem diferentes substâncias minerais, utilizando dados dos nossos levantamentos aerogeofísicos. O mesmo impacto positivo decorre de estudos realizados em áreas de relevante interesse mineral e para minerais estratégicos. E estamos retornando, William, nessa oportunidade, as nossas ações em bacias sedimentares, de onde estivemos ausentes por décadas. Em 2020, mesmo com as medidas de distanciamento social e suspensão das atividades de campo, publicamos 40 mapas geológicos, nas escalas de 1 para 250 mil, 1 para 100 mil, 1 para 50 mil e 1 para 25 mil. E ainda 23 mapas geológicos geofísicos na escala de 1 para 100 mil. Todos esses mapas são resultantes de levantamentos realizados em anos anteriores, em 12 projetos distintos. Esses produtos foram reunidos em forma de catálogo, que será lançado na próxima semana, demonstrando a riqueza das informações
disponibilizadas pelo Serviço Geológico do Brasil, fruto da expertise e da capacidade técnica do nosso corpo de pesquisadores. A transformação digital que realizamos tornou a nossa empresa uma referência entre instituições públicas brasileiras. Como participante da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP, oferecemos suporte por meio de plataforma própria a instituições como a Embrapa, o Ministério da Agricultura, o IBGE e universidades, no programa Pronassolos. Estamos, neste momento, construindo um processo de integração com a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia e com a Agência Nacional de Mineração para a guarda e para a gestão de informações geocientíficas unificadas nos dados públicos das instituições. E, com isso, desenvolvendo uma plataforma de suporte e planejamento da prospecção mineral para apoio aos gestores no planejamento de políticas públicas e aos investidores, informando sobre competitividade, infraestrutura, commodities nas regiões de interesse. Tudo isto para aumentar a atratividade do setor mineral brasileiro. William, além das plataformas tecnológicas que fazem uso da espacialização ou geoespacialização, caminhamos em direção aos sistemas de informação geográfica. Na última semana, lançamos, através da nossa plataforma, um portal com todos os dados sobre petróleo e gás onshore, que foram originários da ANP, visando atender a orientação do senhor ministro Bento Albuquerque para a aceleração da exploração do gás natural em bacias sedimentares. É a introdução do Serviço Geológico do Brasil no ambiente da energia, no ambiente de óleo e gás. Muitas empresas públicas acordaram tarde para a era da transformação digital. Nós largamos na frente, no final de 2017. Com esta visão de futuro e considerando as mudanças aceleradas na geração de conhecimento, destacamos o credenciamento da nossa instituição como uma ICT, uma outra recente conquista nossa. A condição de ICT alarga e engrandece o Serviço Geológico do Brasil, já que passamos a integrar a comunidade mais dinâmica que existe, que é a que impulsiona o processo de inovação. Nesse contexto, destaco a implantação do novo Centro de Geociências aplicada na CPRM, com laboratórios de ponta para apropriar novas tecnologias às nossas pesquisas. Outro caminho que trilhamos para avançar em inovação e tecnologia são as parcerias institucionais. Temos trabalhado em trabalhos conjuntos, em parcerias com a Agência Nacional de Água, a Agência Nacional de Petróleo e Petrobras. Estamos em negociação com o FUNASA, o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o DENIT, com o IBGE e com o Google. Em âmbito internacional, assinamos recentemente acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica e renovamos a parceria com o Serviço Geológico Americano. Atualmente, temos acordo de cooperação com 28 países e 16 organismos internacionais. William, eu quero salientar ainda que em 2021, o nosso Serviço Geológico chegará aos 52 anos de existência. Ao longo deste período, a empresa passou por transformações e agora estamos em meio a uma nova reestruturação. A última que aconteceu
foi há cerca de 25 anos passados. Este processo de reestruturação busca fortalecer a atuação da empresa como Serviço Geológico Nacional, por integrar áreas e equipes, estimular projetos estratégicos e aprimorar processos organizacionais considerados críticos, bem como otimizar a atuação e a estrutura das nossas unidades regionais. Por fim, o SBG serve ao seu país e sua expertise também abrange a geologia aplicada, a hidrologia, a hidrogeologia. Executamos um excelente trabalho em bairros de Maceió, que foi conclusivo para minimizar a angústia pela situação vivida pelas populações envolvidas no drama ali ocorrido. Neste ano, estamos monitorando e fazendo previsões sobre cheia severa que ocorre no estado do Amazonas e que tem sido acompanhado pelo todo o país. E também sobre a seca extrema evidenciada no Pantanal, acompanhando 2 importantes biomas do país. E estamos em campo, em nossas atividades essenciais, mapeando áreas de riscos geológicos em benefícios das populações vulneráveis. Doutor Esteves, muita coisa foi feita, é impressionante. E um detalhe, nessa crise terrível em função do Covid, a mineração, junto com a agricultura, seguraram a economia. Isso é uma realidade. E a mineração com mais mérito, por quê? Se não fosse a mineração com os fertilizantes minerais, nós não teríamos agricultura. Né? Então, realmente, o setor mineral, eu diria que salvou o país, sabe? Nesse período terrível que nós tivemos aí. Tá? Também, verdade, desculpa. Muitas pessoas falam, por exemplo, que mas não quero fertilizantes minerais, quero fertilizantes naturais, só que a realidade é que fertilizantes naturais não tem escala. Para ter escala e produtividade, há necessidade dos fertilizantes minerais. Sabe? Então, a mineração ela presta duplo benefício. Ela por si só e por dar apoio também à agricultura. Muito interessante. William, outro aspecto é isso, muito. É um dado interessante, William, a ser considerado dentro dessas colocações que você faz nesse momento. E o meio século do serviço geológico? Esse também é para comemorar, né, doutor Esteves? Pois não. William, nessa colocação que você fez, eu tenho acompanhado a evolução do desenvolvimento da agricultura brasileira pela minha origem, certo? O Brasil hoje está produzindo 200 e poucos milhões, 220, 230 milhões de toneladas de grãos de alimentos. E a expectativa é que nós precisamos produzir 50% a mais nos próximos 10 anos para poder atender a população mundial. Isso, segurança alimentar. Cuja demanda está sendo incrementada de uma forma vertiginosa. E nós precisamos aumentar a produção, nesses próximos 10 anos, de mais cerca de 100 a 120 milhões de toneladas. Para fazer isso, nós precisamos fazer com que a nossa agricultura tenha oportunidade de cada vez mais se ampliar. Para isso, sem dúvida, adubação, é necessário adubo, principalmente fosfato, potássio. Nós somos importadores críticos, importadores efetivos desses dois adubos, desses 2 produtos minerais que são usados na mineração. Então, nós estamos fazendo um esforço muito grande internamente na empresa, na busca de buscar potencialidades. Há cerca de 1 mês, 2 meses atrás, nós já chegamos a divulgar informações a respeito das reservas de potássio que estão identificadas na bacia do Médio Amazonas, na região do Médio Amazonas. Bacias enormes de potássio que estão ali sendo preparadas para serem exploradas oportunamente. Já tem empresas trabalhando na expectativa da ampliação das pesquisas para que se possa viabilizar a exploração desses minerais. Então, eu digo a você o seguinte, que a mineração tem um papel importantíssimo de desempenhar também nesse contexto. E, junto com a agricultura, tem dado um suporte enorme para o crescimento do país, de todas as formas.
Perfeito, perfeito. A questão de segurança alimentar é uma questão complexa, porque não só quantidade, mas qualidade do alimento também, né? E a mineração está cumprindo seu papel, muito bom. Doutor Estevam, por falar em fertilizantes minerais, eu queria seguir para o nosso próximo assunto. É o seguinte, recentemente, o Serviço Geológico do Brasil esteve aí nos holofotes, não só, mas um pouco mais antigo lá, com o leilão lá da Jardins Palmeirópolis, mas agora já anunciando também os depósitos de cobre de Bom Jardim e de fosfato em Miriri. Né? Fale um pouco como está desenvolvendo a colocação desses recursos minerais à disposição do setor privado, por favor. Não, William, satisfação muito grande. Essa é uma área de atuação que nós estamos dando uma atenção especial. Como já comentei antes, o Serviço Geológico do Brasil, quando do seu surgimento, atuava como companhia de pesquisa de recursos minerais. Executava pesquisa mineral e, nas décadas de 70, 80, a empresa descobriu depósitos minerais importantes, como carvão, como caulim, fosfato, turfa, gipsita, potássio, diamante, ouro, estanho, nióbio, níquel, cobre, zinco, chumbo, e aí vai. Algumas dezenas aí de minerais que nós tivemos a oportunidade, nesse período, nessas 2 décadas de 70 e 80, nas nossas pesquisas, evidenciar. E essas pesquisas conseguiram ajudar a impulsionar o setor mineral brasileiro. Não é que o Brasil hoje é um grande produtor de alguns desses produtos aí, especialmente as cobre, né, se manifestando com produções bastante relevantes no país. Anos depois da responsabilidade que nós tínhamos assumido no início da criação da empresa, nós recebemos as atribuições de Serviço Geológico Brasileiro. Ampliamos com isso a nossa atuação. Tivemos que direcionar o nosso foco na pesquisa e no mapeamento geológico básico. Na fase inicial da empresa, foi construído um patrimônio mineral que ficou vinculado ao nosso serviço geológico, que foi composto por cerca de 30 projetos minerais. O nosso objetivo era descobrir como depósitos minerais e disponibilizar a iniciativa privada para a lava do minério. Com a criação do Programa de Parceria para Investimentos, PPI, criado pelo governo federal em 2016, surgiu a oportunidade de nós podermos ofertar esse patrimônio. Na época das descobertas, poderia não ter sido considerado tão vantajoso para a prospecção, mas que atualmente, passados 40 anos, diante de outro momento do mercado de commodities, observa-se um cenário de atratividade sobre estas áreas e sobre os minerais que as compõem. Esses 30 projetos têm diversos dados de pesquisas geológicas que vão desde a amostragem de solos, levantamentos geofísicos, até campanhas de sondagem e teste de beneficiamento. No entanto, esses dados estavam, em sua maioria, em plantas feitas sob papel. Exigiam um processo de reavaliação do patrimônio para atualizar o banco de dados desses projetos. Todos foram digitalizados e inseridos em softwares de georreferenciamento e modelagem geológica. Dados da qualidade do minério, que provém dos resultados das análises químicas, foram novamente analisados, uma vez que as técnicas de análise, que são hoje muito mais modernas do que as que eram aplicadas há 40 anos atrás. Essa reavaliação gerou ainda mais confiança e credibilidade nos resultados apresentados. Os leilões do Serviço Geológico do Brasil, executados em parceria com o PPI, ocorrem
através das cessões de direitos minerários, qualificados pelo governo federal, sendo o SGB, o nosso Serviço Geológico do Brasil, o detentor de uma participação nos resultados da lavra, alcançada através de pagamentos de royalties. Dentre os 30 projetos que dispomos, 9 já foram qualificados pelo PPI. Ele que qualifica para nós colocarmos esse patrimônio em leilão. O que estão qualificados hoje? Zinco, cobre e níquel em Palmeirópolis, que já foi leiloado. Fosfato em Miriri, entre Paraíba e Pernambuco, que está agora em processo de leilão. Cobre em Bom Jardim de Goiás. Carvão em Candiota, no Rio Grande do Sul. Níquel em Engenho, em Goiás. Gipsita e calcário em Aveiro, no Pará. Caulim, no Rio Capim, no Pará. Diamante em Santo Inácio, na Bahia. E ouro em Natividade, de Tocantins. Palmeirópolis foi o nosso primeiro case de sucesso, arrematado pela empresa Perse. Só neste depósito são esperados mais de 255 milhões de reais em investimentos, além da expectativa de geração de cerca de 2.500 empregos. Destaco aqui os leilões que vão acontecer em breve, no dia 10 de junho próximo. São os depósitos de cobre localizados no estado de Goiás e o depósito de fosfato localizado entre os estados de Pernambuco e da Paraíba. Juntos, esses depósitos poderão gerar 200 milhões de reais em investimentos e criação de mais de 3.000 postos de trabalho nos 3 estados. A comissão de licitação, que é ligada ao nosso diretor Márcio Remédio, está trabalhando com transparência e compromisso, pois a essência do nosso negócio é fornecer informações melhores e mais confiáveis para reduzir o nível de risco nas primeiras fases da pesquisa mineral, aumentando a atratividade para o investimento. William, é com esse objetivo que percebemos as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Mineração, com redução dos riscos e aproveitamento máximo do material explorado, subsidiando a economia circular, que tem lugar certo no futuro da mineração. Além desses 2 projetos, cujos leilões estão próximos, temos uma área em fase de consulta pública do edital de licitação para exploração de caulim, em Rio Capim, no estado do Pará. Os demais estão em fase de estudos de viabilidade econômica. Ainda em 2021, pretendemos concluir estudos internos de reavaliação para qualificar mais 4 projetos no programa do PPI, que são o projeto de Ouro e Natividade, Diamante de Santo Inácio, Níquel de Morro do Engenho e Níquel de Santa Fé, que estão previstos para serem licitados no início de 2022. Doutor Esteves, impressionante, hein? Muita coisa acontecendo, desafios excelentes. E sobre esse assunto, nós podemos ficar falando aqui por horas, né? Porque cada um desses poderia desdobrar em outros temas correlatos. É muito interessante. Nós seguimos um modelo, doutor Esteves, seguindo uma tendência aí mundial de vídeos curtos. Então, eu vou passar para o nosso próximo tópico aqui e já faço o convite, caso haja algum tema específico, nós podemos fazer um Mining Talks só sobre um tema para poder discutir com mais profundidade. Mas, de qualquer maneira, eu diria que eu estou impressionado com o fôlego do nosso Serviço Geológico do Brasil, viu? Muito bom, o professor está de parabéns. E sua equipe, naturalmente. Ninguém faz nada sozinho, né? A equipe é o suporte da gente. O Rolim Amaro, fundador da TAM, ele fala assim: o pessoal fica falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, que
que eu faço isso, que eu faço aquilo, mas o pessoal não sabe a equipe que eu tenho por baixo, que é que faz, e eu levo só o crédito. Entendeu? É isso aí. Eu formar uma equipe... Eu ouvi um outro comentário a propósito desse do Rolim Amar aí, que é o seguinte, de ficar junto a estruturas bem fortes para poder me suportar o meu peso. Para poder... É boa. Essa é boa também. Essa é boa também. Doutor Esteves, eu falei que nós temos 3 modelos do Mining Talks. O debate, a biblioteca e a entrevista. Só que não são modelos muito rígidos, não, sabe? Então, eu vou aproveitar hoje para falar um pouco da biblioteca do IBDM, Instituto Brasileiro de Direito Minerário. É a maior biblioteca de direito da mineração do Brasil, com mais de 450 volumes só sobre esse tema. Por quê? Outras bibliotecas, eu separo. Eu tenho uma biblioteca muito interessante sobre segurança jurídica, que está muito relacionado com a mineração também, e outro sobre hermenêutica e interpretação das normas jurídicas, sabe? Mas eu separo. A do IBDM é só sobre direito da mineração, naquela amplitude que ele tem. 450 volumes ou mais, ainda adquirindo livros. A maior do Brasil, sem dúvida, uma das maiores do mundo, se não for a maior. Sabe? São 22 anos comprando livro. E eu conversando com um advogado, também da mineração muito antigo, o doutor Sérgio Jacques de Moraes, ele falou assim, William, eu acompanho seus Mining Talks e tal, eu podia falar do livro do doutor Atílio Viváqua, que realmente é um dos que melhores descrevem a história da mineração no Brasil. Aí eu falei, não, vou prestigiar o doutor Sérgio Jacques e trouxe para nós aqui Atílio Viváqua, a nova política do subsolo e o regime legal das minas. Um livro muito interessante, muito clássico, de 1942. Vê que as páginas estão bem amarelas, ó. E o que está escrito aqui? Antônio Falabella de Castro, um grande advogado também da mineração, que já faleceu. Sabe? E esse livro é da biblioteca dele, e ele me presenteou com esse livro. Sabe? Eu guardei, é um livro muito interessante. Eu marquei aqui para nós conversarmos que já em 1942, o Atílio, ele já dizia, página... E a página aqui logo na página 22. O problema dos recursos minerais, cujas fontes de produção, além de desigualmente distribuídas na natureza, são exauríveis e irrestauráveis. Figura na categoria dos problemas vitais das nações. Quantas guerras não foram iniciadas em função da necessidade dos metais e de agricultura também, né? Então, ele já faz essa referência logo no início do livro, né? Mais na frente, ele fala também da importância da mineração, desde aquela época já era reconhecida a importância da mineração. Mais na frente, ele marcou também uma questão interessante aqui, deixa eu fazer uma referência para nós. Nos 4 primeiros livros de Moisés, o bronze é citado 83 vezes e o ferro 4 vezes. Na Ilíada, o bronze é citado 270 vezes e o minério de ferro 23 vezes. Na Odisseia, o bronze é citado 84 vezes e o minério de ferro 29 vezes. É um livro muito interessante. Já li esse aqui já li assim bem lido. Tá marcadinho. Vale a pena ler de ponta a ponta, sabe? Muito bem. Muito interessante. William, Pois não, doutor Esteves. Essa referência ao livro e ao Atílio Viváqua mexeu comigo agora. Muito bom. Mexeu com o meu emocional um pouco aqui. Por quê? Atílio é o nome do meu pai. É uma coisa rara ter alguém chamado Atílio. Não é simples, não é comum, não. É coisa rara ter alguém chamado Atílio. É o nome do meu pai, que faria 100 anos esse ano. 120 anos esse ano. 120 anos.
nos deixou muito cedo, né? Faria 120 anos, 20 anos de idade esse ano. Certo. E, no meu entendimento, também, o nome Atílio Vivaco é o nome de uma figura importantíssima capixaba. Ele é capixaba, esse Atílio Vivaco? Eu não tenho essa referência agora, não, mas Pois depois eu vou inclusive, pesquisar aí para nós. Inclusive, tem um município no Espírito Santo com o nome dele. Antigamente chamava-se 51, aí virou o município de Atílio Vivaco, que eu tenho impressão. Interessante. Foi feito em homenagem a ele, com certeza. Então, como eu disse para você, mexeu um pouco com o meu emocional aqui, a trazer de volta aqui meu pai para minhas lembranças. Muito bom. Farei essa pesquisa e no próximo Mining Talk já vou dar resposta aí para o pessoal que acompanha. Eu fico muito agradecido por essa desenvoltura sua. Muito obrigado. Doutor Sérgio Jacques, atendi seu pedido e vamos ver se eu posso atender outros pedidos seus aí nas próximas. Certo? Porque esses livros antigos da OIT são muito bons, sabe? Vale a pena ler como cultura. Muito, muito interessante. Agora, já indo para o nosso final, porque o nosso tempo realmente é bem curto, eu gostaria que o senhor deixasse a sua palavra final para nós, por favor. Eu gostaria de deixar para você, dentro da mensagem que você colocou antes aqui, com respeito ao problema de livros e publicações, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem complementar que eu acho que é muito importante. O Serviço Geológico do Brasil dispõe de um acervo de informações hoje maravilhoso. E nós estamos disponibilizando isso de uma forma franca, aberta, disponibilizando para tudo quanto é interessado. Basicamente, através do nosso site, viu, William? Através do nosso site. Nós demos um avanço muito grande com a nossa área de TI na empresa e que permitiu que o nosso pessoal da área de informática se aperfeiçoasse e fizesse com que o nosso site se tornasse uma fonte de informação de alta relevância. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso aqui, que eu acho que é importante também, porque é ali que nós temos as referências do nosso trabalho, é ali que está o resultado do nosso serviço. Estão todos armazenados naquele ambiente ali, através de livros, através de mapas, através de planilhas, etc., todas condensadas hoje e transferidas para o ambiente digital. Nós temos, como serviço geológico, William, você sabe muito bem, nós temos um papel de gerar e difundir informações relacionadas à geologia, aos recursos minerais, à geologia de engenharia, à gestão territorial e aos recursos hídricos. E são muitos dados. Para isso, nós desenvolvemos uma intensa produção científica e institucional a cada ano, que envolve estudo de diversas áreas das geociências, como pesquisa sobre potencialidades minerais e sobre áreas de relevante interesse mineral, que avançam no conhecimento da geologia das nossas províncias minerais. Todo esse acervo está disponível com acesso amplo e gratuito no Repositório Institucional de Geociências, que nós nomeamos de RIGEL, Repositório Institucional de Geociências, RIGEL, que reúne toda a produção em formato digital. São mais de 11 mil publicações, entre informes, mapas, relatórios técnicos e atlas. A disponibilização desses relatórios institucionais na web teve início em 2008, com a escanerização dos relatórios mais antigos e a criação da biblioteca virtual, o que atesta que o SGB já era uma instituição Big Data, muito antes de análise de grandes volumes de dados serem considerada um dos pilares da indústria 4.0. Em 2013, criamos o Repositório Institucional de Geociências, o RIGEL, onde estão disponibilizados atlas, cartilhas, fotoíndices, informes de recursos minerais, vídeos, mapas em PDF e em SIG e o relatório final de projetos executados pelo Serviço Geológico, fazendo uma integração com a plataforma geocientífica GeoENS,
SGB, no Rigel. Além da produção institucional, disponibilizamos a produção científica de nosso colegiado, como artigos em periódicos de acesso aberto, teses, dissertações e trabalhos apresentados em eventos. Tudo de forma gratuita, facilitando o acesso e contribuindo para a sustentabilidade, uma vez que não há impressão mais em papel. O Rigel permite acesso integral à produção intelectual dos pesquisadores da nossa instituição. Fomenta a pesquisa científica na área de geociências ao compartilhar dados com cientistas de outras instituições. Também é importante salientar que o Rigel integra o Directory of Open Access Repositories, OpenDoor, que é um diretório de repositórios acadêmicos mundial de acesso aberto. Além do Rigel, temos o portal GeoSGB, que podemos conceitualizar como um passo adiante, porque é um sistema de informações geológicas disponibilizado ao público na web desde 2004. Ele também é responsável pelo armazenamento e disponibilização do acervo digital de dados, mapas, imagens e relatórios, mas também permite inserir e editar dados, consultar as bases de dados e especializar os resultados das pesquisas, visualizar mapas e imagens via webs e permite fazer downloads. O sistema GeoGSGB disponibiliza ao público diversas bases de dados, como afloramentos, geocronologia, geodiversidade, petrografia, geoquímica, paleontologia, litoestratigrafia, aerogeofísica, recursos minerais e um amplo acervo de mapas e conjunto de vetores relacionados. Também integra com as bases de dados de hidrologia e hidrogeologia. Todos os produtos oriundos de projetos técnicos desenvolvidos na empresa estão disponíveis nesses portais, que são identificados como interfaces técnicas junto à comunidade geocientífica, tanto no Brasil quanto no exterior. Este processo de migração para o digital, de Big Data, de modernização, exigiu mudanças não apenas na forma de disseminar, como na forma de produzir o conhecimento. No caso do SGB, essa mudança exigiu conectar nossos objetos de estudos com recursos tecnológicos essenciais, uso de inteligência artificial, automação robótica de tarefas, uso de drones e nanosatélites. Nanosatélites também. Nós estamos aí, junto com o INPA e com outras instituições, para lançar um nanosatélite para nos trazer informações diárias sobre o desenvolvimento da situação brasileira, da crosta brasileira, mudando a forma de trabalhar conforme as novas tecnologias. Mas nós não abandonamos, Williams, os nossos acervos físicos. O Serviço Geológico do Brasil também mantém a rede ametista de biblioteca, que, além de gerenciar o Rigel, disponibiliza o acesso à sua coleção em 13 bibliotecas especializadas em geociências. Ela possui ainda a rede de litotecas. Ao todo, são 10 litotecas. Elas são abertas à visitação. Também é possível obter nessas litotecas acesso ao acervo perante solicitações prévias oficiais. O acervo litológico é constituído por testemunhos de sondagem, amostras de rochas, alíquotas geoquímicas, lâminas petrográficas e por materiais de geologia marinha. Neste contexto, como eu disse antes, nós estamos recebendo cerca de 2 e 3 terabytes de dados da Agência Nacional de Petróleo para nós colocarmos no nosso site para a visitação pública, para ser disponibilizado para todos os interessados no ambiente das bacias sedimentares brasileiras para óleo e gás. Então, são informações valiosíssimas que estão disponíveis nesse acervo da empresa. Doutor Esteves, eu digo o seguinte, pouca gente
conhece em profundidade o que o Serviço Geológico do Brasil está fazendo, porque é muita coisa. Então, além dessa conversa, né, boa, esse bate-papo, eu vejo que muita gente que não conhecia o Serviço Geológico do Brasil a fundo, hoje vai ter oportunidade de conhecer mais. Foi muito interessante a oportunidade de nós apresentarmos mais a CPRM, o Serviço Geológico do Brasil, o pessoal da mineração, que normalmente assiste os Mining Talks. Muito bom mesmo, viu? E se nós pensarmos que só tem 52 anos, doutor Esteves, e daqui a 100 anos, hein? Quanta coisa não terá sido feita a mais? Com a tecnologia, com toda essa inteligência artificial, os equipamentos, né? Nós podemos aí fazer um trabalho interessantíssimo para ajudar o Brasil. Doutor Esteves, quando eu comecei a estudar direito da mineração, isso há uns 30 anos, mais um pouco, mineração, ninguém conhecia mineração. Essa é verdade, ninguém discutia mineração, ninguém falava. Naquela época, eu não sei de onde, conversando com as pessoas, eu previa, para mim, que seria um segmento econômico relevante, de destaque, importante para o Brasil, sabe? E foi dentro desse espírito de atuar num segmento pujante, com perspectiva de coisas acontecer, foi que eu resolvi estudar direito da mineração. Tá? Então, eu estou muito satisfeito. E muito, apesar de acompanhar o site da CPRM semanalmente, não passa uma semana que eu não entro no site lá. Sabe? Navego, dou uma olhada. Eu ainda fiquei surpreendido com muita coisa que eu ainda não tinha visto. Foi muito bom para mim também. Bom, nós falamos da cialização, doutor Esteves. E o futuro? Quais são os desafios aí para os próximos anos? Não vamos falar dos próximos 48 anos, não. Vamos falar um prazo mais curto, hein? Uns 2 anos para frente. William, é um período de grandes desafios, mas isso não tem nos assustado. Eu acho que é muito bom a gente ver essas respostas que estão sendo dadas aí pela produção, pela área mineral brasileira. É expressiva a contribuição. No começo da nossa conversa, você fez um histórico, fez uma abordagem aí da minha vida profissional e fez a primeira abordagem que você falou, que eu fui iniciar minhas atividades profissionais no Amazonas, onde fui trabalhar como extensionista agrícola. Eu sou um extensionista nato, eu sou um extensionista de coração. Mas o senhor não é nascido no Amazonas? Não, sou do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Eu concluí o meu estudo de agronomia, fui para o Amazonas para iniciar lá o serviço de extensão rural, lá no estado, que não tinha. Tinha em vários estados do país existia, lá não existia. Aí nós fomos para lá num grupo de 7 colegas e fomos lá iniciar o serviço de extensão rural. Aí criamos a ACAR, na qual fui depois o secretário executivo dela, e o extensionismo está no meu sangue, está na minha veia. Eu vibro com essa ação extensionista, que é a difusão. O extensionismo faz é difundir informações. Ele capta o que existe lá no ambiente qualquer que existe no dia produzido e transfere para quem tem necessidade e interesse em receber informações, de tal maneira que eles possam utilizar-se daquilo em benefício próprio. Então, eu tenho uma motivação muito grande para o extensionismo. No final do ano passado, eu fiz uma entrevista lá no Instituto Brasileiro, no Instituto de Engenharia brasileiro, lá no Rio de Janeiro, onde eu me abri lá com o público que estava presente no ambiente naquele momento ali, né, dizendo o seguinte, que uma das coisas mais importantes que eu desejo fazer prestando atividade no Serviço Geológico do Brasil, é fazer alguma rede de extensionista mineral, botar o pessoal da mineração lá no município, lá na comunidade, como é o extensionismo rural,
extensionista fica lá no município, na comunidade, conversando com o produtor, dialogando, vendo a dificuldade dele, orientando, transferindo tecnologia, buscando conhecimento junto à Embrapa, junto a outras instituições. Então, eu sonho com isso, de que no Brasil inteiro vamos ter extensionistas da área mineral, da área do serviço geológico, para prestar informações dessas pessoas que estão lá, que às vezes nós vemos pessoas aí explorando o recurso mineral de uma forma completamente propositada, sem informação, que merece, que precisam ser atendidos, precisam ser orientados, para que ele, além de ter os melhores resultados, ele não prejudique a natureza, não prejudique o ambiente onde ele está trabalhando, como acontece com muita frequência com muitos garimpos que estão espalhados no Brasil afora. Quer dizer, é uma oportunidade que a pessoa tem, mas elas não são orientadas. Aí precisa de ter alguém. Então, um sonho meu é poder viabilizar o extensionismo nessa área. Doutor Esteves, só complementando um pouquinho o que o senhor disse aí, antes da gente seguir, e é um desafio muito grande, porque há registros aí que o Brasil tem entre 7 e 1.000 empresas de mineração. As 100 maiores são responsáveis por 88% da produção mineral brasileira. Então, estamos falando que tem 6.900 empresas ou mais responsáveis por 12% da produção mineral. E empregando gente, né? Gerando riqueza local, essas coisas. Né? Então, dentro desse quadro, eu penso que o extensionismo ganha ainda mais relevância. O que o senhor acha? Muito, com certeza, com certeza. O setor rural hoje, o setor agricultura do Brasil hoje, está hoje com esse desenvolvimento todo, porque foi feito um trabalho de ação extensionista 30, 40 anos atrás, com os empresários que estão hoje no Centro-Oeste, no Goiás, aqui no Mato Grosso, né, no interior de São Paulo, no Tocantins, estão lá no Piauí, estão no Maranhão. São pessoas que foram originárias de propriedades pequenas do sul do Brasil, que receberam o treinamento original, que se interessaram e que se mobilizaram para fazer uma agricultura racional. Estão fazendo hoje o que está sendo feito hoje no país. Quer dizer, na mineração, nós podemos ter um caminho muito parecido com isso, muito semelhante, estimulando mais pequenos e médios empresários da mineração. Estimulando mais pequenos e médios, porque eles geram emprego, estão sediados em ambientes onde é difícil gerar empreendimentos. A mineração está lá no interior, está enfornada no ambiente do interior, onde não tem alternativas. A mineração viabilizou... Não tem jeito de mudar a jazida do lugar, então tem que labrar lá mesmo. Pois é. Amigo, nós estamos disponíveis. É um prazer muito grande para nós poder participar desses eventos que vocês estão realizando, que o IBDM está realizando. Nós temos um desafio para enfrentar e vamos fazer da melhor maneira possível, com certeza. E eu tenho boas notícias para dar para todos que estão me assistindo aqui nesse momento. É que nós temos hoje, no Serviço Geológico do Brasil, eu não conhecia o passado, eu não conhecia as outras diretorias, mas eu tenho condições de dar um depoimento da diretoria que está hoje trabalhando no Serviço Geológico do Brasil. É uma diretoria com pessoas da mais alta qualificação. Estão prestando um serviço inestimável ao país. Isso tudo porque nós temos tido também uma grande colaboração, um grande apoio do nosso ministro Bento Albuquerque e do secretário de Geologia e Mineração, o doutor Alexandre Vadigal, que não tem medido esforços para nos ajudar no desenvolvimento dessas nossas ações. Nós temos muita coisa para fazer, nós estamos implementando, nós estamos reorganizando o nosso serviço geológico. Tanto é com o esforço que nós fizemos para nos tornar uma ICT. Nós hoje somos uma ICT, nós estamos hoje conversando com instituições de pesquisa, para podermos nos associar. Estão buscando recursos que estão no mercado para se fazer pesquisa, estão formando o nosso pessoal com base no contexto de que nós somos uma ICT, nós somos uma entidade de ciência e tecnologia. Nós temos que fazer isso, fazer com que isso se evidencie no contexto do serviço geológico, para que isso possa gerar pesquisas, conhecimento da melhor qualidade para o país. Então, eu tenho que dizer para vocês, esse depoimento meu é de coração. Eu tenho uma equipe que trabalha junto comigo, os nossos 4 diretores, que são pessoas especialíssimas. Eu devo a eles, eu tenho um dever de gratidão muito grande com eles pela colaboração que eles têm me emprestado.
Isso faz com que eu tenha oportunidade de poder ficar falando por aqui as coisas boas que nós temos aqui realizado, porque são eles que realizam. E hoje foram muitas, viu? Hein? Hoje foram muitas. Pois é, então são as diretorias que realizam esse trabalho. O presidente fica só no acompanhamento e na conversa, tá certo? Então, eu tenho uma missão que é de divulgar, eu tenho que informar. Eu acho que eu tenho um papel desempenhado texto para que o serviço geológico possa ter sustentabilidade, possa ter sustentação, para que ele possa vigorar. É preciso ser conhecido. E cabe ao presidente ser um veículo dessa comunicação. E eu estou à disposição de vocês, William, ao IBDM, para, em qualquer momento que vocês acharem oportuno e adequado, contem comigo. Em determinado momento, até, se vocês acharem interessante, nós temos os nossos diretores que têm condições de falar muita coisa boa para vocês aqui, que eu não falei, porque eu não entendo muito, eles é que entendem, eles é que sabem. Está sempre o Márcio Remédio, né? A revolução que o Márcio está fazendo na nossa diretoria de Geologia e Mineração, o trabalho da doutora Alice, a mineira ela é especialíssima na área de hidrologia, muito competente, está fazendo um ótimo trabalho. O doutor Paulo Romano, que é muito conhecido por vocês, mineiro aí, trabalhou há muito tempo aí por Minas Gerais, que está lá conosco, nos ajudando na área de infraestrutura geocientífica, lá organizando os nossos laboratórios, as lidotecas. Estamos agora num esforço enorme para recuperar o nosso Museu da Ciência da Terra, para tornar o museu um centro de ciência. Nós estamos em conversas com a Petrobras, com a ANP, no sentido de viabilizar a oportunidade de fazer com que aquele museu se efetivamente se transforme num centro de excelência em pesquisa na área da exploração mineral. Então, nós estamos à disposição sua, William, do IBDM, a qualquer momento nós estamos aí em conversa com você, e vocês, para que a gente possa divulgar mais o Serviço Geológico do Brasil. Muito obrigado. Doutor Esteves, gostei muito, foi ótimo. Eu diria até, aprendi bastante, viu? Eu vim aqui divulgar, acabei aprendendo. Foi muito bom para nós. E eu já deixo aqui, de antemão, o livro que nós traremos na posta. Será um livro do nosso querido Pandiá Calógeras. Tá? Já fica definido o livro do nosso próximo Mining Talks. Muito bem. Muito obrigado. Infelizmente, o tempo é curto, né, para tanto assunto, mas eu agradeço e já fica o convite para voltar. Assim tiver um assunto bom, uma novidade, que o senhor entenda que mereça ser divulgada, só avisar que o IBDM, o Mining Talk, está à disposição. Agradeço a todos, agradeço ao doutor Esteves mais uma vez e até a próxima. Até. Um abraço, William. Tudo de bom. Obrigado, doutor.